Vamos falar sobre prosperidade. O que você faz e deixa de fazer na sua casa pode atrair a prosperidade ou te afastar dela. Daniel Atala vai conversar com a gente sobre isso. Seja bem-vindo, Dani. Obrigado, Pam. Realmente, quando a gente fala de casa, é uma coisa que as pessoas acham que é assim. Não, é só a minha casa. E, na verdade, a nossa casa é um mapa da nossa vida. Tudo está na nossa casa. Cada cômodo, então, é como se fosse um campo da vida. Cada cômodo é um campo da vida. Entretanto, as nossas vontades e desejos estão em todos os campos. Então, quando você pensa numa casa, você tem que pensar assim, peraí, o que a minha casa traz? A minha casa traz, por exemplo, na minha sala, ela traz o meu lado social. Na minha cozinha, ela traz o meu lado profissional e financeiro. Na minha sala de jantar, o meu lado familiar. Entretanto, quando a gente fala de amor, dinheiro, trabalho realizado, espiritualidade, está em todos os lugares da casa. Então, tudo tem que estar em harmonia. Tudo tem que estar em harmonia, só que muitas pessoas deixam a casa em desarmonia. E casa em desarmonia, com certeza, não funciona. O que as pessoas mais fazem em casa que afastam a prosperidade do lar delas? Então, a prosperidade, ela está em várias áreas. A primeira grande coisa, e aí no geral, e a gente pode depois separar e entender em cada área, porque existem 3 áreas principais que movimentam a prosperidade financeira. 3 áreas da casa é que trazem dinheiro ou afastam o dinheiro, dependendo de como a pessoa lida com aquilo. Só que a maior forma da pessoa criar um obstáculo na sua casa é a bagunça. Deixar as coisas bagunçadas. E a partir dali, a coisa começa a tomar uma proporção bem complicada. Isso vale para qualquer tipo de bagunça? Aquela roupa jogada em cima do sofá? Aquela roupa em cima jogada do sofá. Aquela cama, aquela cozinha bagunçada. Mas você falou a primeira e a principal. Cama não fica bagunçada. É aquela coisa, mas eu acordei e vou dormir de novo. Parou, cama bagunçada faz com que o teu dinheiro vá embora. Na hora. Por quê? O que simboliza a tua cama? A tua cama é o teu local de descanso, é o teu local de repor as energias, é o teu local de fazer com que você se sinta forte para tomar uma atitude. Só que aí o que acontece? Você deixa a cama bagunçada. E aí o que ocorre com a cama bagunçada? A cama bagunçada faz com que você, ao chegar e olhar aquela cama, você fala, eu não tenho descanso na vida, eu não tenho paz, eu não tenho vontade, eu não tenho crescimento. Então, toda vez que você mantiver a sua cama bagunçada, é a vez que o dinheiro vai, sumir. Nossa, então a cama bagunçada, ela mina a motivação da nossa vida. Ela mina a motivação. Porque assim, no seu quarto, 3 áreas são principais. A primeira, cama fala sobre o seu dinheiro. Cama é o dinheiro, então cama tem que estar organizada. Segunda área, guarda-roupa fala sobre a sua cabeça, é como você pensa. Então até para planejar o teu dinheiro, para estruturar o teu lado financeiro, teu guarda-roupa tem que estar organizado. E, naturalmente, a decoração do teu quarto, é como você vê a vida. Então, se a decoração do teu quarto tiver toalha caída no chão, tiver roupa jogada sabe Deus aonde, sapato que você chega e já sai jogando, caixa embaixo da cama, tudo socado, com certeza, a tua vida no dia a dia vai ser essa bagunça. A gente fala sempre que a cozinha, né, ela carrega também muita prosperidade, porque lá é feito o alimento. Partindo dessa lógica, um fogão sujo também passa uma mensagem errada para o universo? Sim, porque o que acontece? Nós viemos para cá para 2 motivos. Para crescer a nossa população, e assim se chama procriar, entendeu? E a segunda, que faz com que a gente se permita a procriação, é o alimento, é comer. Então o que acontece? Quando você fala comer, você está falando do quê? Da tua área de despensa, que é aquela área. Às vezes a pessoa fala, mas eu não tenho despensa. Mas você tem onde você guarda o seu alimento. Então é a área de despensa, a sua geladeira e o seu fogão. Estas 3 áreas não podem estar bagunçadas. Então, primeira coisa. Então, onde eu guardo meu alimento, tem que estar organizado. Onde eu guardo as coisas na geladeira, tem que estar organizada. O que eu faço no meu fogão, tem que estar limpo. Porque senão, o dinheiro ele começa a ir embora, ele vai embora.
E isso é muito importante. Por quê? Porque quando você olha o teu dinheiro, você olha a tua área de alimentação. E eu vou te contar uma coisa. Conte. Você sabe que eu não minto, porque assim, eu tenho uma fé, gente, vocês sabem. E hoje eu não estava com a minha geladeira uma bagunça. A minha funcionária, eu falei, gente, eu vou lá para o Mulheres, e aí, o que que faz? Não posso ir para lá porque estava uma bagunça. Mas por quê? Aí ela falou, mas o que que tem, qual o problema? As pessoas não sabem, e ela me questionava, porque ela pegou, a gente está terminando a reforma de casa, e ela vai lá e coloca as coisas aqui, coloca as coisas aqui. E, gente, não dá para ter bagunça, não dá. Aí o que que eu fiz? Tirei tudo da geladeira e organizei. Por quê? Porque o cérebro, quando você vai pegar uma água e no meio da água já tem um queijo, que tem uma banana ali, e aí de uma hora para outra, não dá. Por si só na tese já é algo muito confuso, né? Então imagina isso falando em energia. E aí no meio dessa geladeira bagunçada tem alguns produtos vencidos. Isso Não. Significa o quê? Não pode. Produto vencido na geladeira e reforma de pessoas criativas que pegam aquela garrafa de Coca-Cola e enche de água, pode ter certeza, é queda do dinheiro. Não pode encher a garrafa de refrigerante com água? Não pode, não pode. Por quê? Por que não? Não é aquela função. Minha nossa, mas aí fazer um artesanato com uma pet Um pode? artesanato pode. Ufa. Só que assim, tem gente que é criativa. Não só deixa a coisa vencida na geladeira, deixa o pote de sorvete para colocar feijão, arroz, põe aqueles potes que sobram de picles, de azeitona, para colocar elementos guardando. E isso, para o cérebro, diz assim, sempre dê um jeitinho. Então, o que que traz isso para você? A constância de dívidas. Pode observar, toda pessoa que é criativa com coisas que tem em casa na geladeira é uma pessoa que se mantém em dívida. Por quê? Porque ela começa a não entender que aquilo não é o objetivo daquele objeto. Então, ela começa dívida aqui, e aí como ela é criativa, ela pede para um, ela pede para outro, ela faz 2 cartões, ela faz não sei o quê. Então, a vida dela financeira vive sempre um caos. Então, a grande dica, faça como a gente falou aqui, que é uma situação assim, vou colocar a garrafa na geladeira para utilizar uma garrafa que eu tive. Legal, use aquela garrafa de uma maneira, pinta, decora. Transforme essa garrafa. Porque isso é muito importante. Quebrei um objeto em casa, eu devo colá-lo ou jogar fora? Quebrou, ou você cola, ou você pede para reformar, ou você joga fora. Porque objetos quebrados dentro de casa que ficam expostos, presta bem atenção nessa frase, ficam expostos, demonstram a você que você vai ter que ter na sua vida bloqueio com amizades relacionadas ao teu lado financeiro. Olha que coisa. Então, quando eu vejo um objeto quebrado, eu, por exemplo, pego um copo, vou pegar o copo e vou beber, e ele tá lascado, tá dizendo que a minha sogra, que a minha vizinha, que o meu sogro, que a minha amiga, que o meu amigo vai tentar falar mal de mim. Por quê? Porque eu tenho que tomar cuidado com a minha língua. Eu vou comer num prato e eu olho o prato quebrado, está dizendo, preste atenção, porque alguém vai te lesar, alguém vai levar coisas de você. O quebrado é um alerta, então? O quebrado é um alerta para o teu cérebro, então você fica sempre em alerta. Então, coisas quebradas, ou arruma, ou guarda, porque faz parte do teu emocional, e você fala, eu não quero, não vou jogar fora, eu amo aquilo. Eu, por exemplo, eu tenho um relógio que eu tenho desde a infância, eu deixo ele lá, e tá tudo bem, porque ele não tem a função de relógio, ele tem a função valor do sentimento emocional, então ele não está quebrado, ele faz a função dele. Agora, se tem coisas com função e que você deixou quebrada e em exposição na tua casa, com certeza você vai ter pessoas puxando o teu tapete, pessoas falando mal de você, pessoas trazendo obstáculo, porque você vai sempre ficar com o pé atrás com a pessoa. Se objetos em casa carregam tanta energia, e as pessoas? Uma visita que chega indesejada, o que isso simboliza quando o assunto é prosperidade financeira, é dinheiro? Uma energia que eu não queria que estivesse lá. Aí que tá, visita, gente. Visita é boa quando é boa, né? Isso é uma coisa que a gente pode pensar. Visita é boa quando é boa. Quando visita não é boa, você tem que colocar limite.
Você não tem que deixar a visita tomar a atitude que ela quer na tua casa. Então, primeiro, visita não abre a tua geladeira. Visita não abre a geladeira, porque a geladeira é a tua prosperidade. Então, vai pegar água. Não vai pegar água. Outra coisa, visita não chega na tua casa e faz a tua casa de sala de terapia. Não, meu amor, principalmente se estiver dentro da tua cozinha, leva ela para a sacada da tua casa. Não, gente, eu crio uma sacada. Hall. Vamos lá conversar no hall sobre os seus problemas? Vamos descer. Tão gostoso lá embaixo, você entendeu? Agora a pessoa fica lá e lamenta. Tudo bem, se você tem uma pessoa muito íntima, tudo bem, ok. Mas tem gente que só vai para tua casa para reclamar, para comparar-se com você ou para criticar a tua casa. Sabe aquela pessoa que chega na tua casa e fala, bonita a tua casa, mas por que você comprou tudo isso? Por que você não apaga um pouco das luzes? Por que você... Gente, é a minha casa. Se eu quisesse conselho de alguém, eu pedia ou para a mãe, ou para o pai, para minha amiga íntima, ou para um arquiteto ou designer, certo? Você não chega lá para dominar minha casa. Então, eu acho que assim, visita boa é visita boa. Visita que começa a entrar para reclamar, para lamentar, para invadir a tua casa, para fazer com que a tua casa tenha uma bagunça, parou, é limite. Limite. Tá bom, sala, senta, amor. Entendeu? Senta aqui. E o que eu faço depois que a visita for embora? Uma coisa que é muito legal, quando você pegou e percebeu que a visita é ruim e não funciona na tua casa, existem 3 caminhos. Se tá muito pesado, mas tá pesada, aquela visita foi pesada, dica, pega sal fino da cozinha, põe na mão, segura aqui na mão e fala que todo mal vai embora. Joga na porta da tua casa, do lado de dentro, pega a vassoura e varre para fora. Isso significa que todo o mal que a pessoa trouxe vai embora. Isso é o primeiro. Se, por exemplo, a visita foi só uma visita que foi mais difícil, teve uma discussão, teve uma briga, vai na porta da tua casa, não precisa utilizar o sal, bate 3 vezes com a mão no chão, 3 vezes na porta e aí você faz assim 3 vezes. 1, 2, 3 e sopra. Tá devolvendo tudo pra pessoa. O que você trouxe, você leve. E se for só uma visita comum, uma visita, passou uma visita, foi lá, foi amigos à noite e tal, ou você acende uma vela e deixa um pouquinho acesa lá, pode ser aquela vela aromática tua, aquela vela de decoração, ou acende um incenso. Eu, por exemplo, você foi em casa, saiu de casa, se você voltou porque você esqueceu a bolsa, já vai sentir o cheiro do incenso. Na hora. Na hora você acende. Porque eu acendo. Não é que a pessoa foi ruim, não é que a pessoa foi... Ela só trouxe um novo formato na casa. E esse novo formato tem que sair. E não porque ela foi ruim, às vezes ela trouxe coisas muito boas, mas eu acendo meu incenso ou deixo a minha vela acesa durante o período dela lá. Quando Incrível. tem visita em casa, muitas vezes copos quebram, taças quebram e muitas pessoas falam que isso não é algo que ocorre por descuido, ocorre por energia. Nossa, isso é verdade, Dani? É total. Toda vez que uma visita lá na tua casa, ela quebrou algum elemento teu, é porque tinha algo que ela estava tentando fixar com você, prender com você a energia e a energia quebrou. Então o que acontece? A pessoa foi lá, tá lá, ou você tá ali, foram lavar a louça junto, pá, estourou no chão. Ou a pessoa segurou um copo, pá, estourou no chão. Ou a pessoa pegou, tava com uma taça, quebrou. Esta quebra, ela tá dizendo o quê? Olha, uma coisa negativa estava para ocorrer, uma coisa negativa estava prendendo vocês. E a partir do momento que quebrou, tchau. Passou. E aí você percebe que isso é incrível. Por quê? Porque te liberta de um mal. Então, uma coisa muito, muito, muito importante que eu falo. Eu tenho uma característica que é assim, quebrou algo na minha casa, quebrou algo com alguém perto de mim, a primeira coisa que eu pergunto para a pessoa, você tá bem? Tá legal? Você tá se sentindo bem? Se machucou? Por mais que seja uma coisa que para mim era muito importante, por mais que seja uma coisa que para mim valia muito. Porque na hora que quebrou, a não ser que a pessoa foi na maldade, ela tomou um susto também. E se você pega e já fala, nossa, meu Deus, aquilo, e você não dá valor à emoção dela, primeiro que você pega energia negativa. Segundo que quebrou, quebrou. Você só vai resolver depois com ela se vai funcionar ou não. E aí, terceiro, que se você quer quebrar isso, você tem que primeiro trazer a emoção para ela. E aí, o que aconteceu? Tá bem? A partir dali, você chega para ela e fala, poxa, que chato, quebrou, tal. E deixa ela tomar a atitude dela. Deixa ela falar se ela quer pagar, se ela não quer pagar, ou até se você quiser cobrar, você vai cobrar dela. Sim. Só que o que acontece?
não dá para aquela hora você estourar com ela. Isso é primordial. Quebrou, era para tirar uma coisa negativa. Quebrou, primeiro pergunta como a pessoa está. Quebrou, tem que acertar um pagamento daquilo que ela quebrou? Maravilha, deixa ela falar. Não falou, se para você é importante, fale com ela. Mas não entra no conflito logo de cara quando houve a quebra. Porque isso, além de não limpar a energia negativa que estava, projeta mais energia negativa. E é como se a casa se protegesse? Da mesma forma que quando a gente usa um amuleto e o amuleto quebra, quer dizer que alguém emanou algo para você e aí o amuleto te protegeu. Sim. Então essa quebra na casa é o seu lar protegendo a sua prosperidade e a sua energia. Exatamente, porque ele tem que fazer com que você não seja afetado. Então o que acontece? Você tem que perceber que a casa é o nosso templo. Então, a nossa casa, ela tem sistemas de proteção, que é o quê? O primeiro local de proteção é a nossa porta. Então, você tem na sua porta o primeiro local de proteção. O segundo local de proteção é o seu quarto, que ninguém entra. Então, a porta você defende com elementos mágicos. Por exemplo, o símbolo de um pentagrama na porta. O seu quarto, ninguém entra a não ser quem você convide. Então, você já está defendendo a espiritualidade. E o terceiro são os objetos frágeis da casa. Por quê? Um copo é um objeto frágil, um prato é um objeto frágil. Tudo que tem a ver com vidro, com porcelana, com cerâmica, são o terceiro grande processo de defesa. Para quebrar mesmo, é para quebrar, para você liberar. Tem uma pergunta bem legal aqui no @Gazeta Mulheres, da Neide. Ela fala o que fazer com imagens quebradas quando um santo quebra em casa. O que significa? Então, existem o contexto religioso, né? Então, quando um santo quebra em casa, você tem que pensar assim, qual que é a minha ideia perante a minha fé, perante a minha religião, né? Porque existem duas coisas, existem a fé, que é aquilo que eu acredito, e a religião, que é aquilo que eu pertenço perante a um grupo. Então, por exemplo, há mais de 20 anos eu deixei de ser um bandista. E adoro, e acho incrível, até hoje os conceitos da Umbanda são maravilhosos. Mas naquela época que eu era um bandista, o que dizia? Quebrou qualquer santo, qualquer imagem, eu tenho que levar para um cruzeiro de cemitério. E isso, até hoje os umbandistas acabam fazendo. Quando você fala no católico, eu frequentei muito igreja também, o que acontece? Quebrou o santo, você tem que levar para a igreja, e principalmente igrejas que têm os velários, e você vai deixar lá ou você vai deixar na igreja. Hoje, como espiritualista livre, eu entendo assim, quebrou um santo, o que eu vou fazer com aquele santo? Ou eu reformo ele, né? Eu vou lá e faço a restauração dele, ou eu pego e guardo ele bonitinho, porque ele está quebrado, mas eu entendo que aquela quebra não tirou o efeito de ligação com a fé, ou eu simplesmente embalo ele num papel seda, saco de lixo e agradeço a vibração que ele fez. Aí você deve ter falado assim, mas o segundo item é confuso, posso deixar ele quebrado? Para quem já viajou, por exemplo, para a Ásia, sabe que na Ásia você vê todos os deuses, todos os santos deles quebrados. O que acontece com a imagem? Que eles ficam no tempo e vai deixando, Então, é uma coisa que não atrapalha, porque o que acontece? Toda a imagem de santo, toda a imagem de uma divindade, não é que o santo está lá, não é que a divindade está lá, não é que o Deus está lá. É só uma lembrança para o teu cérebro. O teu cérebro olha aquilo e fala, eu tenho espiritualidade. Nossa, eu tenho essa conexão. Nossa, que legal isso. É para te chamar a atenção mesmo, é para lembrar que você está ali ligado à espiritualidade. Show! Então, aquilo é simplesmente uma conexão. Para encerrar, a pergunta da Ellen, que eu me identifiquei muito, ela diz o seguinte: eu posso ter um cômodo somente para bagunça? Um ateliê, um quarto, um cantinho que tudo fica bagunçado? Gente, todo mundo tem que ter uma gaveta de bagunça, todo mundo, se possível, ter um cômodo de bagunça. E se você não tem um cômodo de bagunça, escolha um local para tua bagunça. Ou é o canto do armário, ou é uma caixa que você colocou. Não é a melhor. Ou até debaixo da cama. Por quê? Porque é uma área que você pega e que é aquela saída rápida. E entendeu? Pode, tá tudo bem. Pode, mas tem uma característica. Uma vez por ano aquilo tem que ser organizado, pelo menos. E a gente fala, ou antes do seu aniversário, ou antes da virada do ano.
tem que dar uma organizada, tem que dar um efeito. 2, aonde você tem bagunça, coloque um elemento vermelho. Aonde você tiver bagunça, coloque um elemento vermelho, porque o vermelho suga a energia de bloqueio. Então é legal. Põe lá uma fita vermelha, põe uma estátua vermelha, põe uma coisa vermelha para você tirar aquilo. E 3, não pode só ser um local sujo, ou assim dizendo, um local que traga bicho, que traga aquela coisa de obstáculo, do cheiro disso, porque senão aí não funciona. Então, eu tenho a minha gaveta de bagunça e eu tenho o meu quarto de bagunça também. Limpinho, né? E tá lá limpo. Certinho, mas é um canto. E não é um canto, porque você joga lá e tá tudo lindo e maravilhoso, tá? Então, acho que isso é o principal. E para fechar só uma coisa falando em dinheiro, que eu acabei de me lembrar que eu não tinha colocado. Não deixe, se você quer manter o dinheiro na sua casa, vazamento na tua casa. A energia da água é a energia do dinheiro, de fluidez dentro da energia de estrutura da casa. Quando você tem vazamento em casa, o teu dinheiro vai embora. A minha voz e a sua conta aumenta também, né? Isso é exato. Então, trava esse vazamento. Não tenho dinheiro para consertar o vazamento. Tenta desligar, tenta dar um jeito. Mas assim, faça o máximo para tirar o vazamento. Fonte é legal, porque está circulando água e aí existe uma fluidez do dinheiro, mas a fonte não vaza. Agora, vazamento em casa é fatal. O dinheiro diminui. E palavras negativas fora de casa também, não, né? Reclamar é clamar de novo. Então, sem reclamação, gente. Por favor. Daniel Atala sempre com a gente. Você encontra mais informações sobre ele no site danielatalacom2ls.com.br e também no Instagram, @DanielAtalaOficial, Atala com 2 Ls.